Bom dia a todos. Estamos aqui com mais uma palestra do canal do LABIC. Hoje nós temos a honra de ter como palestrante o professor Dr. Rodrigo Fadini. O Rodrigo que fez o mestrado lá na Unesp com a gente, depois o doutorado no INPA. Hoje é professor da Universidade Federal do Oeste do Pará, em Santarém. O Fadini sempre trabalhou com dispersão de semente e se especializou mais a partir do doutorado numa interação extremamente interessante que são das ervas de passarinho e as aves, né? Ele vai contar para a gente todo o trabalho dele e quão interessante é essa interação mutualística tão estreita entre aves e ervas de passarinho. Então, agradeço já ao Fadini pela palestra. Espero que todos possam colocar em mudo o seu microfone. E depois do Fadini apresentar, eu vou parar a gravação e daí a gente tem as perguntas. Então é isso, Fadini, com você agora. Obrigado. Mauro, obrigado aí pelo convite. Agradeço a todos também pela presença. E a partir de agora a gente termina com as formalidades, né? Então, eu vou apresentar essa palestra para vocês. Ela teve um pouquinho de alteração no título para facilitar a minha vida e também a de vocês. Como o Mauro disse, eu sou professor aqui na Universidade Federal do Oeste do Pará, em Santarém. O título da palestra de hoje é Uso de hospedeiros por ervas de passarinho. E ela é explicada por dispersores de sementes, predadores e outras cositas, né? Bem, com dificuldade de passar aqui. Bem, qual é o objetivo desses estudos que eu vou apresentar aqui hoje, né? Parte dessa palestra eu apresentei durante um evento que foi o Congresso Brasileiro de Ornitologia, e naquela época o coordenador do congresso me fez um convite e eu achei bastante interessante quando ele falou: olha, Rodrigo, eu gostaria que você apresentasse um pouco como o estudo de diferentes grupos taxonômicos com diferentes papéis ecológicos completa o conhecimento sobre a distribuição e abundância dos organismos. Então, o objetivo dessa apresentação de hoje é justamente esse: mostrar como o conhecimento da história natural de vários organismos e um pouco também de experimentos em campo podem fazer com que a gente entenda um pouco sobre a distribuição e abundância dos organismos. E eu uso como modelo de estudos os mistletoes, né, ou muérdagus, ou ervas de passarinho, ou na linguagem do Pedro, as ervas de passarinho, né? Bom, se vocês estão vendo essa foto aí, essa é a foto da equipe de trabalho em 2003 até 2005, quando eu fiz o mestrado lá na Unesp de Rio Claro, né? Felizmente as coisas mudaram bastante. E eu mudei então em 2005, no final de 2005, para fazer o doutorado no INPA em Manaus, para trabalhar com ecologia de ervas de passarinho. Eu trabalhava então com frugivoria e dispersão de palmeiras, e eu mudei aí 2.300 quilômetros para o norte para trabalhar um pouco com ecologia de erva de passarinho. Bom, e aí você pergunta, trabalhar com ecologia de plantas parasitas com erva de passarinho nas florestas tropicais amazônicas, você deve estar maluco. Isso por quê? Olha o tamanho das árvores, né? Então aqui eu estou mostrando um pouco a minha família perto de uma dessas grandes árvores amazônicas, né? Na outra foto você vê, por exemplo, essa planta aqui, essa árvore emergente que tem por volta de 60 metros de altura. Então trabalhar com ervas de passarinho na Amazônia é um desafio tremendo, simplesmente por conta do tamanho dos seus hospedeiros. Bom, nós temos um problema. E eu resolvi o problema dessa maneira. Vou trabalhar com savana, né? Então, eu fui para a Amazônia para trabalhar com as savanas amazônicas e, inicialmente, não com as florestas amazônicas. E essas savanas amazônicas, elas têm aproximadamente 6% da Amazônia coberta pelas savanas amazônicas,
que floristicamente elas são muito mais semelhantes às savanas da Venezuela do que as savanas do Brasil Central, onde está o Cerrado. E eu trabalhei nesta manchinha de savana que, ampliando, vocês podem ver aqui, próxima da Vila de Alter do Chão, a famosa Vila de Alter do Chão que todos veem nos noticiários. E a Vila de Alter do Chão, como vocês podem conhecer desses noticiários, é um local fantástico, né? Então, se você olha aqui, de cima da famosa Serra da Piraoca, ou Piroca, depende do gosto, você tem uma visão de uma paisagem fantástica formada pelo rio Tapajós e um mosaico de vegetação formado aqui por savanas, o ambiente que eu escolhi para estudar pela facilidade de acesso à copa das árvores, mas também florestas, fragmentos florestais de floresta semidecídua e florestas de igapó. Então é esse ambiente que eu resolvi estudar a partir de 2005, quando eu me mudei para a Amazônia. Bem, quando eu cheguei lá em 2005, andando por essas savanas, eu percebi que 3 espécies eram comuns nessas áreas de savana. 3 espécies de psittacanthus, 3 espécies do mesmo gênero. Psittacanthus eucaliptifolius, essa espécie aqui. Psittacanthus plagiófilos, a espécie do meio. E Psittacanthus biternatus. Tá? 3 espécies ocorrendo no mesmo tipo de ambiente. Bem, e com base na teoria existente naquela época, que falava um pouco sobre especificidade por hospedeiros entre as ervas de passarinho, eu bolei uma pergunta para tentar responder. Então, grande parte dos trabalhos que vocês vão ver agora são fruto do meu doutorado, já que nos últimos 10 anos eu venho trabalhando um pouco com frugivoria e dispersão de sementes, ok? E, além disso, eu venho trabalhando com outros grupos, não apenas com as ervas de passarinho. Então, uma pergunta foi colocada desde o início daquele trabalho, que é: o que determina o uso de hospedeiros por essas plantas? E, naquela época, eu tinha 3 possíveis hipóteses, né? Que a abundância relativa determinava muito do uso dos hospedeiros por essas 3 espécies de ervas de passarinho. Entretanto, eu tinha um papel dos dispersores de sementes e também da compatibilidade entre as ervas de passarinho e os hospedeiros. Então, essa foi a pergunta do capítulo inicial da minha tese, e ela foi resolvida da seguinte maneira. Essa é uma foto que mostra um pouco do trabalho de campo naquelas savanas. Por incrível que pareça, essa foto foi tirada pela Marina Cortes. Espero que ela esteja aí hoje na nossa apresentação. Então, o trabalho para tentar resolver essa primeira pergunta, ele foi feito através da amostragem dos hospedeiros em uma mancha de savana, a amostragem dos hospedeiros e das ervas presentes nesses hospedeiros, ervas adultas ou ervas em diferentes fases, e através de experimentos, onde nós realizamos o plantio das ervas de passarinho em diferentes hospedeiros, observando a germinação e o estabelecimento. Esse trabalho, então, deu origem a esse artigo que foi publicado no periódico Acta Botânica Brasília, falando da falta de sobreposição entre os hospedeiros utilizados por essas 3 espécies. Então, eu combinei observações de campo das ervas de passarinho estabelecidas em seus hospedeiros com experimentos plantando sementes nesses hospedeiros e observando a germinação, que é um processo, né, e o estabelecimento das plântulas. Bem, após ter amostrado aí mais de 550 indivíduos, né, de 15 espécies de árvores diferentes, eu detectei o seguinte padrão. Bom, essa espécie aqui, se vocês estão recordados do início, Psittacanthus plagiophyllus, ela parasita apenas o cajueiro na nossa área de estudo. 40% dos indivíduos são infectados por essa erva. Já essa espécie de hospedeiro, Bisonima cocolodifolia, Bisonima crassifolia, 2 espécies aqui do mesmo gênero, e Poulteria ramiflora, são parasitadas por essa espécie, Psittacanthus biternatus. E parte dos hospedeiros, especialmente Vataria macrocarpa, uma espécie de famácea,
é parasitada aqui por Psittacanthus eucalyptifolius. Então, o que a gente observa aqui nesse primeiro gráfico é que essas 3 espécies do mesmo gênero parasitam hospedeiros completamente diferentes. E aí o que aconteceu? Depois desse primeiro conjunto de dados, eu resolvi ter um segundo conjunto de dados, aqui o conjunto de dados 2, e focar nesses 5 espécies de hospedeiros, amostrando mais de 4.100 indivíduos dessas 5 espécies. E aqui estão distribuídos a quantidade de indivíduos por cada uma dessas espécies. Então, eu foquei nessas espécies de hospedeiros e eu mostrei a chuva de sementes, né? Se vocês estão lembrados daquela foto eu subindo nos hospedeiros, eu estava checando a presença das ervas de passarinho que foram depositadas pelos seus dispersores. Além disso, eu plantei, então, sementes das 3 espécies de ervas de passarinho nos hospedeiros ou possíveis hospedeiros para avaliar se o problema não tinha a ver com a dispersão, mas com a compatibilidade entre a erva e o seu hospedeiro. Bem, aqui nós temos então as 3 espécies, né? Aqui nós temos a abundância relativa do hospedeiro, nesse primeiro gráfico aqui. Aqui no segundo conjunto de gráficos para cada uma das espécies, nós temos a proporção de sementes que estão sobrevivendo por galho. E aqui no último conjunto de galhos, nós temos a proporção de sementes que estão estabelecendo. Então, eu estou investigando aqui a chuva de sementes em diferentes potenciais hospedeiros, a sobrevivência dessas sementes quando eu as plantei no galho desses possíveis hospedeiros e aqui o estabelecimento, ok? Então, marcado aqui com a seta vermelha, são aquelas árvores, aqueles hospedeiros que eu detectei que eram de fato hospedeiros no primeiro conjunto de dados. E para essa espécie, Psittacanthus biternatus, a gente teve uma chuva de sementes muito baixa no ano em que foi amostrado. Então é complicado a gente falar um pouco sobre o papel da dispersão de sementes na determinação dos padrões de escolha de hospedeiros para essa espécie. No entanto, é uma espécie que germina em vários tipos de árvores diferentes. Porém, se estabelece apenas naquelas 3 primeiras espécies de árvores que eu já havia identificado no primeiro conjunto de dados. A segunda espécie, Psittacanthus eucalyptifolius, ela é marcada aqui, cujo hospedeiro é o Vataria macrocarpa, está bem pequenininho aqui, que é uma espécie de fabácea. Então, em geral, os dispersores depositam sementes sobre o hospedeiro muito mais esperado do que pela sua abundância. Quando a gente está tratando um pouco da germinação das sementes, as sementes praticamente germinam em vários tipos de árvores diferentes. No entanto, elas só se estabelecem naquela espécie de hospedeiro que eu identifiquei no primeiro conjunto de dados. A espécie mais enigmática para mim naquele momento foi essa espécie, Psittacanthus plagiófilos. Essa espécie, então, ela é depositada em vários tipos de hospedeiros diferentes. No seu único hospedeiro detectado no meu primeiro conjunto de dados, depositaram então mais do que a abundância relativa do hospedeiro dela. Esse cara aqui, olha, é o cajueiro, Anacardium occidentale, que vocês conhecem bem. Quando eu avalio um pouco aqui da germinação das sementes que foram plantadas em diferentes árvores, em diferentes espécies de árvores, eu tenho germinação novamente no cajueiro e numa outra espécie que é Vataria macrocarpa. Entretanto, o estabelecimento eu só tenho no cajueiro. Então aqui eu tenho um grau de especialização para o hospedeiro que vai desde uma erva super generalista, eu já detectei inclusive essa espécie em mais 16 espécies diferentes de hospedeiros, a espécies muito mais especialistas. Ao longo dos 15 anos que eu trabalho aqui, eu nunca registrei uma espécie de hospedeiro que fosse diferente do cajueiro para essa espécie. Já essa eu já registrei em outras espécies de leguminosas, fabáceas. Então, aqui eu tenho um sistema super interessante e eu me concentrei nessa espécie para tentar identificar quais são os fatores
por detrás dessa interação tão específica? Aparentemente tem um efeito da dispersão de sementes, mas o efeito parece ser muito maior da compatibilidade entre a erva de passarinho e seu hospedeiro, que é o cajueiro. Então, foquei nessa espécie nos 2 próximos estudos. Em 2014, nós publicamos esse trabalho aí, um título bastante extenso, por sinal, falando do papel do hospedeiro na criação de um espaço livre de inimigos para a erva de passarinho. Qual foi a história? Bem, se vocês estão vendo aí a figura, eu encontrei essa espécie de besouro dentro de sementes dessa espécie de erva de passarinho. Esse besouro é um besouro brocador, ele tem 1 milímetro de comprimento. E essa espécie é Hipotanemus obscurus. Essa espécie é uma espécie super interessante porque ela faz galerias nos galhos de várias espécies de árvores. Ela é uma espécie de besouro brocador, eu já falei, né? E se você aumentar um pouquinho aqui, você consegue ver um indivíduo dessa espécie cavando um túnel e no final desse túnel ele faz a postura. O que achei de interessante, voltando àquela primeira foto e agora dando um zoom aqui para a superfície de adesão da semente, é que esse besouro faz uma galeria e tem acesso à semente da erva de passarinho que estava aderida ao galho aqui em cima, ainda viva, e acaba predando essa espécie de erva de passarinho. É muito difícil encontrar estudos que falam sobre predação de sementes de erva de passarinho. Em geral, a gente vê muito trabalho com dispersão de sementes, mas predação de sementes são estudos mais raros, e esse tipo de interação nunca havia sido descrito antes. O que nós fizemos, então, após encontrar esse besouro dentro das sementes dessa planta, foi avaliar se havia diferenças na predação de sementes dessa espécie de erva de passarinho quando ela era plantada em diferentes hospedeiros em potencial. E aí, ou árvores em potencial, na verdade. E aí nós fizemos isso. Nós plantamos manualmente essas sementes de erva de passarinho em vários tipos de árvores diferentes, incluindo o seu hospedeiro aqui em cima na carga ocidental, que é o cajueiro, e outras árvores que não são hospedeiras. Aqui está aqui Baldixia virgilioides, uma espécie de fabácea, Bisonia crassifolia, Imatanthus drásticos, que é a sucuba, Lafluência pácara e Salvertia convalariodora. Então, nós plantamos sementes da erva de passarinho nessas diferentes árvores, hospedeiro, apenas o cajueiro e não hospedeiros, e uma estudante, a Lady L, ela avaliou, então, a presença dos besouros depois que nós coletamos essas sementes de campo. Os resultados são bastante interessantes. Quando a gente recuperou essas sementes de campo e avaliamos a presença dos besouros nessas sementes, nós encontramos que quando elas eram plantadas no hospedeiro, que é o cajueiro, nós tivemos, em média, 26% de predação dessas sementes. Entretanto, quando plantamos essas sementes nos galhos dos não hospedeiros, a predação foi de 53% em média. Ou seja, a predação de sementes era 2 vezes maior em árvores que não eram hospedeiras do que em árvores que eram hospedeiras. E aqui embaixo nós vemos, então, as espécies hospedeiras. De acordo com esses dados e com esses resultados, então, nós propusemos uma nova hipótese que, desde aquela época, então, está esperando por um novo estudante para testá-las. Bom, e aí vocês veem ao fundo uma imagem da semente desta erva de passarinho plantada nos galhos do hospedeiro, que é seu único hospedeiro aqui na região. E vocês veem, por exemplo, a quantidade de resina que está saindo do galho desse hospedeiro. E nós bolamos essa hipótese que ainda está em aberto. Então, a ideia é que a produção de resina pelo hospedeiro tem um efeito positivo sobre o reconhecimento dessa erva de passarinho, dessa erva de passarinho pelo hospedeiro. Então, esse aqui é um efeito positivo, um efeito de reconhecimento. E
Além disso, quanto maior a produção de resina pelo hospedeiro, isso vai ter um efeito negativo sobre a abundância dos besouros presentes nos galhos dos hospedeiros, e o efeito geral sobre a germinação das sementes ou a sobrevivência das sementes vai ser positivo. Então, o efeito é duplo, positivo. Um efeito direto sobre o reconhecimento da erva de passarinho pelo hospedeiro e o efeito indireto, também positivo, através da redução da predação de sementes causada por esse besouro brocador. Ok? Então, esse segundo artigo, ele mostra um pouco de uma possibilidade do porquê essa erva de passarinho ela é tão específica nesse tipo de hospedeiro, no cajueiro. Então, provavelmente tem alguma coisa a ver com a compatibilidade, com alguma compatibilidade química, potencialmente, ainda não estudada, e com a possibilidade desse hospedeiro estar reduzindo a predação de sementes, criando um espaço livre de inimigos. Bem, eu tentei reduzir um pouco aí esse trabalho para trabalhar apenas com essa espécie de erva de passarinho novamente, mas trabalhando apenas com o seu hospedeiro, apenas com o cajueiro. Então, agora, desse último estudo que eu vou falar um pouco para vocês, eu excluí os demais potenciais hospedeiros dessa espécie de erva de passarinho e trabalhei apenas com a interação entre o cajueiro e ela, ok? Bom, esse estudo foi realizado com o apoio de minhas primeiras estudantes, na verdade, durante aquela época, a Rúbia Reis e a Daniele Miléo. Bom, essa área aí nessa figura, ela foi toda mapeada, todos os hospedeiros foram mapeados. Tá? Então, eu queria entender um pouco sobre o papel dos dispersores de sementes e da qualidade do hospedeiro na criação dos padrões de distribuição dessa espécie de erva de passarinho numa escala espacial pequena. Então, o que nós fizemos foi mapear uma área, todos os cajueiros foram mapeados e medidos. Então, o tamanho aqui da bolinha indica o tamanho da árvore, a largura da árvore, ok? O tamanho da copa, e também se ela estava ou não parasitada por essa erva de passarinho. Estando parasitada, está colorido em preto. Não estando parasitada, está uma bolinha vazada, ok? Então, 118 cajueiros mapeados aí nessa área. E, inicialmente, a gente detectou quais eram os padrões, né, de infecção desse hospedeiro nessa área por essa erva de passarinho. E aqui estou mostrando para vocês um padrão que é muito clássico dentro da epidemiologia. Então, nós temos aqui o número de hospedeiros no eixo Y e o número de infecções por hospedeiros no eixo X, mostrando que a maioria dos hospedeiros não estão infectados ou tem poucas infecções, e uma pequena parte dos hospedeiros tem muitas infecções. Então, o que mostra para a gente é que a distribuição é superagregada. Na verdade, o que acontece? Isso já havia sido mostrado em outros estudos durante a época que eu iniciei o doutorado. Mas algumas coisas ainda não haviam sido mostradas desde então. Bom, esse padrão, relacionando o tamanho da copa do hospedeiro com o número de infecções, ou também o tamanho do hospedeiro com a proporção de hospedeiros infectados, também naquela época era um padrão muito documentado. Então, o que nós temos aqui, à medida que eu aumento o tamanho do hospedeiro, eu tenho mais infecções acumuladas. Isso pode ser um padrão decorrente da idade do hospedeiro, já que hospedeiros mais velhos podem acumular infecções ao longo do tempo. Era uma possibilidade. Na verdade, os dados se ajustam melhor quando a gente trabalha com a proporção de hospedeiros infectados. Então, à medida que eu aumento o tamanho da copa do hospedeiro, aumento o tamanho do hospedeiro, eu tenho mais chance dele estar infectado por uma erva de passarinho. Eu queria entender esses padrões. E eu observei, primeiramente, um pouco da visitação dos frutos dessa espécie de erva de passarinho pelos potenciais dispersores de sementes. E
o que é interessante desse sistema é que, além de ter uma relação específica entre erva de passarinho e hospedeiro, eu também tenho uma interação quase que totalmente específica também entre o dispersor e a sua erva de passarinho. Eu vou chamar de sua erva de passarinho, mas enfim. Na verdade, essa espécie Ehlenia cristata que eu estou mostrando aqui, esse dispersor, ela pode consumir vários outros tipos de frutos na região. No entanto, quando essa planta está produzindo, essa erva de passarinho está produzindo, mais de 95% das visitas são feitas por Ehlenia cristata. Então, existe uma relação de especificidade entre erva, hospedeiro e erva e dispersor, o que tornou, na verdade, minha vida muito mais fácil naquela época. Então, observando um pouco dessa dispersão de sementes nas ervas de passarinho, eu percebi o seguinte, que em grande parte das visitas, as aves ficavam paradas na erva de passarinho ou ficaram paradas no seu próprio hospedeiro, mais do que elas voavam para uma árvore mais próxima. Isso potencialmente, então, estava gerando um acúmulo de ervas de passarinho, um acúmulo de parasitas no hospedeiro que estava previamente infectado. E não foi apenas isso. Eu observei a chuva de sementes dessa erva de passarinho nos mesmos hospedeiros durante 3 anos. Normalmente, os estudos são feitos com apenas 1 ano de observação. Então, eu mostrei que, ao longo do tempo, ao longo desses 3 anos, o tamanho do hospedeiro influenciava muito na deposição da erva de passarinho pelos dispersores. Mas a presença de uma infecção no hospedeiro produzindo sementes também era muito importante. E ano após ano, os mesmos hospedeiros eram infectados. Então, o que mostra um pouco desse padrão, desse processo conservado de deposição de sementes dos mesmos hospedeiros ao longo do tempo, gerando essa concentração de sementes, né? Fazendo, então, com que essa distribuição seja agregada ao longo do tempo. Uma outra dúvida que eu tinha naquela época era o seguinte, olha, será que os hospedeiros maiores, lembra que eu tinha visto que os hospedeiros maiores concentravam as infecções? Será que esses hospedeiros maiores poderiam ter alguma coisa que os beneficiava? Eles poderiam ter mais acesso à água, por exemplo, e serem melhores hospedeiros para as ervas do que os hospedeiros menores. Pois então eu fiz um experimento plantando sementes em hospedeiros grandes e não infectados, em hospedeiros grandes infectados, pequenos não infectados e pequenos infectados. E ao longo de 9 meses eu acompanhei a germinação e a sobrevivência dessas sementes. Ao longo desses 9 meses eu não encontrei efeito do status, ou seja, se eles estavam ou não infectados sobre a germinação e sobrevivência das sementes, e também não encontrei efeito do tamanho do hospedeiro sobre a sobrevivência das sementes. Então, resumindo aí para a gente, grande parte dos padrões que eu observo em campo tem a ver com a deposição continuada das ervas de passarinho sobre os mesmos hospedeiros ao longo do tempo, especialmente em hospedeiros previamente infectados e grandes, e não tem a ver, a princípio, com a qualidade desse hospedeiro. Então, hospedeiros grandes ou pequenos, infectados ou não infectados, não possuem diferença quanto à qualidade. Bem, estou terminando já. Uma coisa que a gente não avaliou é essa multiplicidade de interações que estão ocorrendo ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo que nós temos dispersores concentrando sementes em hospedeiros grandes, nós temos besouros normalmente concentrados em hospedeiros pequenos. Então, enquanto esse cara aqui, essa ave, deposita sementes em hospedeiros maiores, esse carinha aqui consistentemente preda galhos de árvores pequenas. Então, nós temos um cruzamento aí, né? É uma coisa que ainda não está publicada e, novamente, a gente precisa de novos estudantes para estudar um pouco dessa interação complexa. Bem, quais são as mensagens, então, ou eu gosto de chamar de resumo da ópera, né? Então, a primeira mensagem é que
a compatibilidade entre a erva de passarinho e hospedeiro, não a abundância relativa de hospedeiro, como se acreditava naquela época, ou a dispersão, são os principais determinantes do uso de hospedeiros, não, de uso de hospedeiros pelas ervas de passarinho numa escala local. Então, compatibilidade entre hospedeiro e erva de passarinho. É claro que o dispersor, ele deixa um template da chuva de sementes, mas especialmente o que acontece depois disso daí tem a ver com essa compatibilidade entre hospedeiro e erva de passarinho. 2, as interações entre os potenciais hospedeiros e os seus mutualistas ou antagonistas que vivem na superfície do hospedeiro, como o besouro que eu mostrei aí para vocês, podem ter um papel importante para mediar essa interação entre a erva de passarinho e o hospedeiro, mas são informações muito pouco estudadas. Tem muitas espécies de formigas, por exemplo, que são arborícolas e poderiam estar, por exemplo, removendo sementes de erva de passarinho e contribuindo para os padrões que estão sendo observados. Estudos sobre isso quase não existem. A distribuição dessas ervas de passarinho numa escala local é consequência, então, da constante dispersão de sementes para hospedeiros que são grandes e são previamente parasitados. E não tem a ver, na verdade, com hospedeiros mais velhos, que era o que se acreditava anteriormente. E, por último, e não menos importante, por favor, por mais interessante que seu estudo seja, nunca utilize um título com mais de 8 palavras. Caso contrário, você nunca vai conseguir vender esse paper para ninguém. Então, obrigado a todos. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço aí os meus colaboradores de longa data. Agradeço aí as pessoas que sempre me apoiaram em campo, as famílias. As relações aqui na Amazônia com as famílias são muito grandes, e os meus alunos que vêm me acompanhando ao longo do tempo, e obviamente as instituições e financiadores. Muito obrigado. Maravilha, muito bom, muito legal, Fadini. Excelente, eu parei já. Ainda está recording?